Você deve escolher neurologia. Gente, tô com o microfone novo aqui, tô testando aqui, me digam se tá bom ou não. Mas eu vi alguns comentários perguntando sobre a minha escolha, né, de especialidade médica e residência em neurologia e queria comentar um pouco sobre o assunto. Queria começar dizendo que, assim, não existe especialidade certa ou especialidade errada. Existe especialidade certa e errada para você. Então, por exemplo, eu, durante a faculdade de medicina, eu não gostava de ginecologia e obstetrícia. Nossa, era um terror, ficava morrendo quando tinha plantão, eu achava terrível, eu não gostava tanto da matéria, ainda mais obstetrícia, eu gostava um pouco mais de ginecologia. Mas sempre quando tinha essas coisas eu ficava sofrendo. Se eu prestasse ginecologia e obstetrícia, eu provavelmente não ia acabar gostando, sabe? Mas outra pessoa que adora, pode ser que seja a especialidade certa para ela. Então não tem, objetivamente, especialidade certa ou errada. Mas eu queria comentar um pouco sobre neurologia. Muito bem. A primeira coisa é uma especialidade de acesso direto, ou seja, você se formou médico, você pode prestar direto para neurologia. Então é diferente de outras, por exemplo, cardiologia, você tem que prestar clínica médica e depois você faz cardiologia. Ou cirurgia vascular, você presta cirurgia e depois cirurgia vascular. Ou seja, ganha um pouco de tempo, né? Outras especialidades de acesso direto, por exemplo, oftalmo, dermatologia, neurocirurgia, e isso muda ao longo do tempo. Assim, se eu não me engano, antigamente neurologia você tinha que fazer depois de clínica médica, então já mudou. Então a neurologia é um acesso direto, 3 anos geralmente. Né? Tempos atrás teve um plano aí de mudar para 4 anos, uma ou outra faculdade, a universidade acabou acatando, mas pelo que eu tenho visto, assim, o pessoal tem voltado para 3 anos, certo? Sendo aquele primeiro ano, né, geralmente a maior parte dele na clínica médica. Muito bem. Outra coisa da neurologia, os locais de atuação. Então você pode atuar em bastante local. Por exemplo, você pode trabalhar num consultório particular, você pode trabalhar num hospital vinculado na enfermaria, então fazer visita de enfermaria, ou você pode também trabalhar num hospital em UTI, por exemplo. Você também pode trabalhar em hospital como intervencionista, neurointervencionista, que é uma outra área que eu vou comentar mais para frente. Então, bastante campo de atuação. Se você quiser ficar em hospital, vai ter bastante lugar para você. Se você quiser ficar longe dele, que é o meu caso, um consultório, você tem bastante local também. Outra coisa, neurologia interessante, procedimentos, que é uma coisa que às vezes brilha os olhos das pessoas, né? Porque geralmente o procedimento você pode agregar um valor junto com a sua consulta. O procedimento, bom, tem vários na neurologia, né? Mas alguns mais famosos, né? Eletroneuromiografia, das agulhinhas, choquinhos, eletroencefalograma, polissonografia, aquele de ficar à noite, algumas horas ali, vigiando o sono da pessoa. Outros, botox, aplicação de botox para distonia, aplicação de botox para enxaqueca. Enxaqueca também bloqueia, não enxaqueca, mas cefaleias, bloqueio anestésico. Monitorização intraoperatória, então, por exemplo, vai fazer uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia na coluna, dá para fazer uma monitorização. E outra parte que é tipo de neurointervenção, né? Que é uma coisa que eu acabei vendo lá no hospital lá do Unicamp, que é assim, você sendo neurologista, você pode fazer uma subespecialização lá em neurointervenção, que é, por exemplo, pacientes que tem que fazer uma arteriografia, exames diagnósticos, ou uma trombectomia, um procedimento terapêutico no AVC. Depois de você fazer neurologia, você pode fazer neurointervenção. Pode ser outro caminho também, você pode fazer radiologia e depois fazer neurointervenção. Mas os dois funcionam. Nesse caso, você trabalha... Bom, você pode trabalhar em esquema de plantão, então você fica sempre de sobreaviso ali. No caso, chega um caso no hospital, você pode fazer os exames da rotina, né? Então, também não fica amarrado ao esquema de plantão. E plantão é outra coisa também. Você pode trabalhar em plantão como neurologista, né?
Pelo que eu pude ver por aí, assim, no meu pouco tempo de formação, parece que os plantões em neurologia eles pagam um pouco a mais que plantões como clínicos, não são várias vezes a mais. Não. Então existe plantão para neurologista. Outro lugar que poderia atuar é plantão como licorista. Alguns laboratórios eles contratam neurologista, às vezes neurocirurgião, às vezes infectologista também, para ficar de sobreaviso ali para poder coletar líquores de hospitais que estão pedindo em volta ali. Ok, outra coisa interessante de neurologia. Bom, a gente conhece, né, que desde a faculdade tem aquela coisa de neurofobia. Então, muitos alunos, muitos outros profissionais têm medo, porque é um tema um pouco mais difícil, complexo e tal. Então, o pessoal costuma deixar de doenças neurológicas com neurologistas. Então, muitas vezes as outras especialidades médicas não vão mexer com o seu campo. Então, por exemplo, se no meu consultório lá, eu trabalhando, aparece ali tô vendo paciente, e aparece lá um pré-diabetes leve, assim, ou até mesmo diabetes. Eu posso até começar com um tratamento, mudando estilo de vida, às vezes entra com uma metformina ali e tal, até mesmo posso entrar com uma insulina. Eu não costumo fazer isso porque eu costumo encaminhar para um especialista, um endocrinologista, certo? Mas eu posso, uma pressão alta, até dá para eu dar uma mexida ali e tal. Agora, por exemplo, uma epilepsia, o endócrino geralmente não vai cuidar de uma epilepsia, o cardiologista não vai cuidar de uma epilepsia. Enxaqueca, também não costuma encaminhar. Uma esclerose múltipla, por exemplo, mais ainda. Então, as outras especialidades elas não metem muito a mão em doenças neurológicas. Então, isso é interessante porque protege nós como profissionais, né? Outra coisa interessante também, estou lendo aqui na lista aqui embaixo, dentro da neurologia tem bastante subespecialidades. Então, mesmo que você não goste da neurologia como um todo, vai ter várias outras subespecialidades ali dentro. Então, por exemplo, epilepsia, cefaleias e algias craniofaciais, neuromuscular, distúrbios no movimento, cognição, neuroimunologia. Inclusive, neuroimuno é uma marca que eu gosto bastante. E, por exemplo, até mesmo neurologistas não mexem muito com doenças imunes ali. Eles encaminham para o especialista. Então, dentro da neurologia tem uma área que é mais separada, né? Então, por exemplo, uma enxaqueca, muitos neurologistas, a maior parte deles vão conseguir tratar ali razoável. Mas uma esclerose múltipla não são todos que tratam. Um Parkinson não são todos que tratam também. Então, dentro da neurologia, tem várias subespecialidades que você pode se encontrar ali mesmo você não gostando da área como um todo. Muito bem. Retorno financeiro. Aí é bastante variável. Varia de região a região, local, não sei o que e tal. Pelo que eu tenho visto. Assim, comparado com outras especialidades, a neurologia é uma área de retorno financeiro bom. Acho que se você listar todas ali, deve estar no meio, assim, sabe? Não é uma área com um retorno mega alto. Então, aquelas áreas geralmente cirúrgicas, uma neurocirurgia, cirurgia vascular, oftalmo, otorrino, não é uma dessas, mas tem um retorno bom. Então, é compatível com outras áreas clínicas. Então, uma cardiologia, um endócrino, um pneumo. Então, um retorno financeiro bom. Eu não sei dizer o número assim, exatamente de quanto que ganha um neurologista, mas posso dizer, eu cheguei a trabalhar em posto de saúde um tempo, o clínico geral ganhava por volta de uns 10, 12 mil reais, assim. Eu imagino que o neurologista deve ganhar mais do que isso, sim, não sei, dobro, 3, não sei, mas é por aí, entendeu? Não é igual áreas cirúrgicas que às vezes ganha 60, 100, 120, 200, cirurgia plástica, sabe? Ganha bastante dinheiro, né? Então, o retorno financeiro é bom, é honesto. Outra coisa muito importante, qualidade de vida. Aí varia muito de você como profissional, né? Eu acredito que a qualidade de vida também está num patamar moderado, porque assim, bom, né? Não moderado, mas bom.
Você não vai ser o milionário, os cirurgiões que está sempre viajando, fazendo não sei o que, dinheiro e tal. Mas você vai sempre ter uma reserva boa, você vai viver uma qualidade de vida boa. Você pode trabalhar com plantão ou não, você pode fazer o que você quiser. Então a qualidade, então você dita a sua qualidade de vida. Você quer trabalhar em consultório só? Perfeito. Você quer trabalhar em hospital? Você quer trabalhar em plantão? Então você consegue ditar como é que você quer que seja o modus operandi ali das suas atividades. Então eu considero como uma qualidade de vida boa também. Muito bem. É difícil neurologia? Bom, é relativo, né? Voltando àquela questão da neurofobia, é relativo. Eu, honestamente, eu como neurologista, eu acho a matéria neurologia, eu acho uma matéria difícil. Na faculdade eu fui mal em neuroanatomia, até hoje eu tenho dificuldade. As doenças são complicadas, são difíceis. Mas você vai estudando, vai fazendo, vai se acostumando tal, e vai melhorando. Então eu não acho que... talvez seja pela neurofobia, por esse bloqueio que a gente tem, pode ser considerado uma área um pouco mais difícil. Mas com a prática, com os estudos, fazendo tudo certinho ali, você vai se acostumando, você vai aprendendo, você vai vendo os casos. Então, até hoje eu tenho muitas dificuldades assim de matéria, de coisas que eu estou sempre estudando, aprendendo. Então, assim, eu não acho que é uma área tão mais difícil do que as outras. Acho que está também no meio do caminho ali. Pacientes. E os pacientes? Interessante. Por muito tempo a gente tinha esse estigma assim, de neurologia, diagnósticos brilhantes e tratamentos decepcionantes. Assim, né? Semiologia, não sei o que, sinal, não sei o que, tratamento. Fisioterapia, pulsoterapia, não sei o que. Isso tem mudado. Até mesmo com as terapias gênicas, tratamento de AME, ataxias. E eu acho que tem muitos tratamentos de neurologia que você trata o paciente ficar bem. Por exemplo, epilepsia, você dá um remédio, o cara fica bom, ele de várias crises por dia, ele vai para 0, uma a cada 2 meses. Então, assim, isso foi um tratamento efetivo. Enxaqueca, dor de cabeça, coisa que está incomodando tal, você trata, fica bem? Tratamento efetivo. Esclerose múltipla. Se não tratar, a pessoa pode ficar com muitas sequelas, muita dificuldade. Você tratou, o paciente ficou bem, não tem mais surto. Isso é um tratamento efetivo. Então, por exemplo, tem certas doenças que de fato são assim. Então, por exemplo, uma doença neurodegenerativa ali, uma demência avançada, mas nunca é situação de não há o que se fazer, entendeu? Sempre tem algo a se fazer. Nem que seja assim, manejar as comorbidades ali, ajustar remédio, conversar com a família, estabelecer as expectativas e tal. Então, assim, na minha opinião, não na minha opinião, né, mas existem tratamentos novos para doenças neurológicas que estão cada vez melhores e você consegue tratar bem os pacientes, eles ficam bem. Então, eu acho que essa história de pacientes muito graves, que não tem prognóstico, digamos assim, e que é só diagnosticar e depois fisioterapia, isso na prática não acontece, tá bom? A gente trata bem muitos pacientes ficam bem e todo dia que passa, a neurologia tem avançado mais nesses tratamentos. Bom, esses são alguns pontos que eu queria comentar. Eu acho que a neurologia é uma área honesta, razoável, boa. Você tem uma qualidade de vida razoável, boa. Você consegue tratar bem seus pacientes, eles ficarem bem. Eu escolhi porque eu achava uma área interessante. Né? No 6º ano, quando eu prestei residência pela primeira vez, eu prestei oftalmo, porque eu estava querendo mais... Porque eu pensava, né, quando eu conversava com meus colegas, oftalmo, acesso direto também, opera sentado, tem procedimento, não sei o quê. Então eu estava olhando mais pela qualidade de vida do oftalmologista. Não tanto se a matéria, se eu gostava ou não. De fato, eu não gostei. Quando eu fiquei trabalhando um tempo depois, eu vi que não era o que eu queria. E na neurologia, eu tenho me encontrado cada vez mais assim. Então é isso, gente. Essa teve um comentário de algum vídeo meu que me motivou a
fazer isso. E eu fico feliz quando vocês comentam, mandem perguntas. Me digam também se assim ficou melhor. Eu sei que a luz está meio ali, esquisita. Mas espero que todos estejam bem, tá bom? Então, assim, eu acho que você tem que, para tomar essa decisão de fazer ou não a especialidade, você tem que elencar o que é importante para você e ver se aquilo se encaixa, entendeu? Você tem que gostar da matéria, mas aquilo tem que se encaixar com os seus gostos, onde você vai ficar. Então, é muito fator, entendeu? É muita coisa. Mas a gente tem tempo para pensar, para amadurecer as ideias, assim, tá bom? Então, espero que todos estejam bem. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.